Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre mais um micromineral, também chamado de elemento traço, que é o zinco. E a gente vai entender um pouquinho então a função que este mineral tem no nosso corpo, os principais aspectos dele, e vamos começar a nossa aula então. Bom, de início de conversa, vamos falar um pouquinho sobre o histórico do zinco. Brevemente, tá? Sem detalhar muita coisa, a gente sabe o seguinte: ele começou a ser estudado nas plantas, a sua essencialidade começou a ser visto nas plantas. O zinco é sim um mineral que ele não só é essencial para nós, seres humanos, como também é um nutriente para vários outros animais, principalmente mamíferos e também para as plantas. E olha, começou a ser estudado realmente lá em 1869, mas realmente nos animais foi lá na época, nas mesmas épocas que começou a se estudar as vitaminas, 1930, 1940, e aí só a necessidade em humanos, né, essencialidade em humanos, começou a ser vista em 1961. Ele até agora, até hoje, não é tão bem compreendido assim. A gente não sabe muita coisa sobre o zinco, como a gente sabe algumas coisas, por exemplo, sobre o ferro, alguns mecanismos de absorção. A gente vê, pessoal, que em vários momentos dessas aulas eu vou falar para vocês que às vezes existem algumas hipóteses que os pesquisadores fazem. Então, por exemplo, a hipótese de que a absorção é dessa forma, que nem o ferro. A hipótese de que quando a gente fala na eritropoiese, quando o ferro livre entra e se liga no transportador, a gente não sabe a forma com que ele vai para a mitocôndria. Existem algumas hipóteses de como isso é feito, mas de fato a gente ainda há muito a ser esclarecido. Tá? E eu acredito que daqui a alguns anos isso possa repercutir, esses conhecimentos mais bioquímicos possam repercutir em possíveis necessidades nutricionais aumentadas ou diminuídas de alguns nutrientes. Tá? Então a gente sabe o que sobre o zinco hoje? Que ele parece exercer um papel principalmente catalítico, estrutural e regulador, que é o que a gente vai acabar vendo no próximo slide, beleza? E a falta dele é um fator que pode conduzir a anemias, a vários desfechos de deficiência e ao hipogonadismo também. Temos vários problemas de crescimento, de déficit estatural em crianças, principalmente com deficiência de zinco, em dietas pobres em zinco. Então vamos começar a falar então sobre as funções deste elemento tão importante para nós, não é mesmo? Primeiro de tudo, o zinco ele exerce uma função catalítica. Então, ele atua em mais de 300 metaloenzimas. E a metaloenzima, ela é chamada assim, pois se a gente pegar o mineral que está presente nela e retirá-lo, isso faz uma perda da função dessa enzima de forma sem ser irreversível, ou seja, ela não está ali o tempo inteiro. A gente supõe que esta enzima seja ativada por um cofator que seria um metal e por isso que seria chamada metaloenzima. A gente sabe que o zinco participa então de várias enzimas que fazem funções muito importantes. A gente pode citar aqui o metabolismo do DNA. Então, quando a gente fala nas polimerases de nucleotídeos, quando a gente estudou, se você lembra do estudo do metabolismo do DNA, você vai lembrar desses nomes e você vai ver que isso é essencial para a multiplicação celular. Por isso que ele afeta tanto o crescimento assim quando ele está em déficit no nosso organismo. Da mesma forma, a gente também tem a fosfatase alcalina, a anidrase carbônica, principalmente ali quando a gente fala nos eritrócitos, não é mesmo? A alcodesidrogenase. Pacientes com alcoolismo têm um problema especial aqui com o zinco em relação a isso, tá bom? Pelo próprio metabolismo do zinco. Sabemos que ainda é discutível, tem outras funções especificamente, principalmente pelo metabolismo do álcool, existem outras vias metabólicas, mas a gente vai discutir depois a deficiência no alcoolismo especificamente, tá bom? Bom, continuando então, a gente também sabe que ele exerce uma função estrutural importante, e aqui eles chamam de os dedos de zinco, ou os fingers de zinco, que são o zinco aqui ele faz um papel estrutural na formação de algumas estruturas de carbono, tá? Então, junto com alguns aminoácidos, como por exemplo histidina, a cisteína, eles formam um complexo. E esse complexo mantém uma determinada estrutura de proteínas. Tá? Então, a gente vê que a eletronegatividade de alguns elementos, de alguns átomos que a gente estuda, até mesmo vitaminas, é muito importante para que se possa manter a boa estrutura de uma proteína.
Se uma proteína, ela, né, parece que ela é toda desorganizada assim, mas na verdade não, ela é bem organizada na verdade. Se ela perder um pouco da função dela, da estrutura dela, isso pode comprometer no seu funcionamento. Por isso que muitos elementos estão lá para fazer estabilizações aqui com a sua eletronegatividade. E são tão importantes. É aí que a gente começa a estudar as verdadeiras funções que os elementos têm, que os nutrientes, principalmente os minerais aqui, exercem em algumas moléculas. Tá? E daí, pessoal, a gente sabe, por exemplo, que falando-se nesses fingers de zinco, a gente sabe que alguns receptores, principalmente o receptor de ácido retinóico, quando a gente estudou vitamina A, lembra da essencialidade para a retina? A gente vai estudar aqui um dos prejuízos que vai existir no próprio metabolismo ocular com a falta de zinco também. Também citamos as moléculas de RNA. Sabemos que existe mais de 2.500 genes para proteínas finger de zinco. Então, parece que o nosso corpo utiliza em vários aspectos bastante desse tipo de proteína. Vemos aqui para algumas células pancreáticas também. E vamos continuar falando um pouquinho sobre ela. Bom, o zinco também atua com o enxofre, como uma unidade de oxirredução, tendo um papel importante numa proteína chamada metalotioneína, em um mecanismo de oxirredução celular. Sabemos também que o zinco ele faz um papel importante no metabolismo de óxido nítrico. Tá? Então, quando a gente fala das funções de controle de estresse oxidativo, de mobilização de óxido nítrico, de integração de alguns sistemas de proteínas que são importantes para o bom funcionamento do corpo, o zinco está participando de todos esses processos. Tá? E, olha só que interessante, ele também tem uma função híbrida aqui, que a gente pode citar como função estrutural, mas que ao mesmo tempo é uma função reguladora, sob as células beta-pancreáticas. Temos participando desse processo o zinco, assim como algumas outras enzimas metalodigestivas também, que têm relação com a própria digestão de alguns tipos de minerais, com a própria secreção do ácido gástrico pelas nossas células do estômago também, que faz o papel importante de tomar o lugar do íon de hidrogênio na liberação do ácido clorídrico. Então, tudo isso é muito importante e o zinco está participando desses processos. A gente também tem a função dele regulatória. Então, além de tudo, além de fazer parte de enzimas, além de fazer parte de estruturas de proteínas super importantes e fazer um papel híbrido também de regulador, mas ao mesmo tempo constituindo a estrutura de uma proteína, ele também faz um papel puramente regulatório. Ele está envolvido como um fator de transcrição para muitos genes. Essa proteína específica MTF1, principalmente, é muito importante, faz esse papel interessante, né, de controle universal de alguns genes, da expressão de alguns genes. Isso é importante porque a gente depende inteiramente de fatores de transcrição para vários eventos que acontecem no nosso organismo. Tá? A gente fala também que está envolvido no processo de desenvolvimento de células-tronco, no papel de sinalização celular, que é análogo ao cálcio. Então, lembra que o cálcio faz um papel de sinalização, faz um papel muito importante no que diz respeito à ação de determinados hormônios? Pois bem, o zinco também faz essas funções, controlando algumas quinases, algumas fosforilases também. E, além de tudo, no sistema imunológico. Então, fatores de transcrição relacionados à sua resposta imunológica, assim, né, como algumas respostas de determinados tecidos do sistema imunológico, estão relacionados com o zinco. Então, se faltar este elemento nesses momentos, por isso que se relacionamos esse elemento também com o sistema imunológico. E, além de tudo, não está aqui no slide, mas no sistema nervoso também. Ele está envolvido principalmente alguns receptores de N-metil-D-aspartato, ácido gama-aminobutírico, está influenciando na transmissão sináptica. E sabemos que existe bastante zinco a nível cerebral e que a deficiência de zinco neste tecido específico, que é o nosso cérebro, afeta a nossa homeostase cerebral. Então, algumas das funções que a gente pode citar para vocês terem uma ideia da dimensão onde este elemento está participando em várias funções do nosso corpo. Tá legal? E a composição corporal dele é o seguinte, pessoal. Ele é o segundo elemento traço mais abundante, depois do ferro do nosso corpo, com mais ou menos 2 a 3 gramas. Tá? É muito diferente dos macrominerais, obviamente, quando a gente compara o cálcio, a quantidade de cálcio, fósforo, magnésio, quando a gente olha para o zinco. É um pouco menos. Mesmo assim, ele
dos minerais elementos traço, é um dos mais que se pronuncia, tá bom? A gente tem maiores quantidades. Essas quantidades elas variam, obviamente, não é a mesma coisa para mulheres em relação aos homens. Depende muito da massa livre de gordura, da massa magra da pessoa, a quantidade de zinco. E 95% dele está no meio intracelular, sendo a maior parte encontrada a nível citosólico. E quando a gente olha essa imagem, a gente pode ver aqui a distribuição do conteúdo de zinco de alguns órgãos especificamente. Isso é muito importante porque é o seguinte, quando a gente olha, pessoal, a gente vê que o zinco ele se concentra bastante na musculatura esquelética, principalmente. Eles também se concentram nos ossos e a gente entende também depois o papel que ele tem no nosso tecido ósseo, o papel que ele tem para manter a homeostase do tecido ósseo, assim como em vários outros locais aqui. E é muito importante saber a quantidade de zinco que tem nesses locais, que depois a gente começa a compreender um pouquinho mais o papel que ele tem naquele determinado tecido e por que existe um pouco mais naquele tecido, não é mesmo? No plasma sanguíneo, apesar de a gente ter pouquinho zinco, ele é muito importante, a gente vai ver que ele faz uma função essencial tanto para os eritrócitos como para os leucócitos, tá? Tanto para as células do sistema imunológico, pelas células brancas, como também pelas células das nossas hemácias, tá legal? E quais são as fontes de zinco? Bom, quando a gente fala nas fontes, eu peguei essa imagem aqui, vou disponibilizar um artigo para vocês, muito interessante, que descreve muito bem que as fontes animais e as vegetais, tá bom? E quando a gente fala nas fontes animais, basicamente a gente fala nos queijos, nos produtos como, por exemplo, o ovo, produtos de origem animal, as carnes, principalmente a carne vermelha, os crustáceos e a carne das aves. E da mesma forma, quando a gente fala em produtos de origem vegetal, a gente tem as oleaginosas, temos alguns vegetais aqui. Então vejam e comparem que é óbvio que as fontes de origem animal aqui elas são um pouco mais pronunciadas. Temos um pouco mais de zinco, de conteúdo de zinco em relação às fontes vegetais, tá bom? E aqui eu trago uma outra tabela para vocês também, que é melhor ainda, né? Vai mostrar um conteúdo ainda mais assertivo. Vemos que as ostras, principalmente, têm muito zinco mesmo em comparação a todos os outros alimentos aqui. Eu diria que talvez seja um alimento que a gente consiga atingir a toxicidade do zinco. Então deveria ser consumido com um certo receio aqui, com um pé atrás, as ostras principalmente. Se a gente consumir 6 ostras, a gente já alcança muito mais do que o valor recomendado diário e também já ultrapassa o valor da UL, tá bom? Os valores dos limites máximos, com essa quantidade de ostras apenas no dia. Tá? Então a gente deve ter um pé atrás aqui, obviamente, tá bom? E aqui a gente coloca também outros alimentos que são ricos. A gente vê que ele está bem distribuído, por isso que ele é um alimento que ele está bem ubíquo, né, como a literatura fala, ele está bem distribuído em vários tipos de alimentos, não é exclusivo de fontes animais nem de vegetais, mas ele está muito bem distribuído, tá bom? Bom, sobre a biodisponibilidade do zinco, existe um problema aqui, tá bom? Que a gente vai acabar citando, que as fontes animais elas são mais absorvíveis. Além de algumas delas terem um pouco mais de zinco, essas quantidades de zinco são um pouco mais biodisponíveis. A gente vai entender o porquê. E a palavra-chave ali é o fitato, porque este elemento, o ácido fítico ou fitato, ele afeta um pouco mais a absorção do zinco. Então, quando a gente fala em biodisponibilidade, para começar, a gente pode determinar ela por 3 fatores. Ou pelo estado nutricional, tá? Afinal, a gente sabe que a quantidade de zinco, posteriormente a gente vai ver isso, mas ela é controlada pelo seu estado nutricional. Quanto menos zinco a gente tiver, mais zinco a gente vai absorver e menos a gente vai reciclar também, tá legal? Ou melhor, mais a gente vai reciclar. Da mesma forma, o conteúdo dietético também é importante, ou seja, a quantidade desse zinco disponível ali no alimento, ou melhor, que contém no alimento, e aí o último fator é a disponibilidade dele. Então não adiantaria muito pensar em melhorar a ingestão de zinco de alguma pessoa pelo estado nutricional deficitário, sendo que esse zinco não estaria muito disponível, tá bom? Então às vezes os números de quantidade nem sempre são interessantes quando a gente compara com a biodisponibilidade deles. Em geral, se a dieta tiver um alto teor de fitato, tá, que se liga bastante com o zinco, ele vai afetar essa quantidade a ser absorvida,
tá bom? Em fontes aquosas, né, na ausência de alimentos, o zinco é melhor absorvido. Por isso que alguns suplementos, quando são direcionados visando a melhora do estado nutricional de zinco, a gente começa a pensar um pouco mais em suplementos que são tomados em jejum, na ausência de alimentos, tá? Então, é muito mais bem absorvível desta forma. E aqui eu trago um dado para vocês, é uma média, obviamente, tá? Não é nada assertivo, mas a cada 100 gramas de alimentos de origem vegetal, 1 miligrama de zinco é absorvido. E a cada 100 gramas de alimentos de origem animal, 2 miligramas de zinco é absorvido. Isso é para a gente ter uma ideia do nível de biodisponibilidade desse elemento aqui em alguns alimentos, tá bom? E continuando ainda sobre a biodisponibilidade dele, quando o zinco é ingerido com alimentos, tá? A absorção ela vai variar de 5 a 50% da efetividade. Então, novamente, né, os minerais eles não têm um nível de absortividade tão elevada assim. Então, por isso que a gente fala em valores que geralmente não passam de 50%. Tá legal? Então, a absorção vai variar de 5 a 50%, lógico que dependendo da quantidade de fitato. Se for um alimento com muito fitato, se não for nenhum procedimento culinário que possa tentar quebrar um pouquinho essas ligações aqui, a gente tem uma absorção bem menor aqui vista, tá bom? E a gente também tem uma quantidade máxima a ser absorvida no nosso dia de 7 miligramas. O hexafosfato de mil-inositol, que também, pessoal, é chamado de fitato, tá bom? É uma forma de fitato que é presente em produtos de origem vegetal. Ele se liga de modo irreversível ao zinco intestinal. Por isso que ele é tão problemático quando a gente fala na absorção de zinco. Então, se existir um tipo de fitato com um pouco menos de fosfato, ele já não tem tanto efeito significativo na absorção de zinco, tá bom? Então, cabe a gente ressaltar aqui que a gente cita o fitato de forma geral, mas nem todo fitato, de fato, ele vai ter o mesmo impacto sobre a biodisponibilidade do zinco, tá legal? A gente sabe que alguns alimentos, por exemplo, que possuem alimentos de origem, ou melhor, alimentos que são fermentados, tem alguns micro-organismos que têm enzimas que chamam-se de fitases, que fazem a digestão desse fitato. E com isso, libera-se um pouco mais de zinco, ele se torna mais biodisponível, não deixa com que essas ligações irreversíveis aconteçam e que a gente não consiga digerir. E de forma mais assertiva ainda, existe uma conta, que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Essa conta aqui é um cálculo mais assertivo. Então, para de algumas dietas mistas, quando se almeja calcular a quantidade a ser de biodisponibilidade de zinco nessa dieta, se faz dessa forma. Coloca-se o conteúdo de fitato nos alimentos dividido por 660. Esse número ele representa um peso molecular atômico do fitato e divide-se pelo conteúdo de zinco nos alimentos, que é dividido por 65,4, que é o peso molecular do zinco. E quando a gente obtém essa razão, né, se essa relação for superior a 15, temos uma biodisponibilidade mais baixa. E quando essa relação for entre 5 e 15, a disponibilidade aqui é um pouquinho melhor. Tá legal? Nossa, mas sério, o nutricionista faz isso sempre? Não. Na verdade, esse modelo aqui ele é bastante utilizado quando se faz algumas recomendações, quando se vai desenvolver planos para recomendações de fortificação de alimento, quando a indústria alimentícia vai desenvolver algum tipo de alimento que almeja colaborar para as quantidades de zinco dietético de uma pessoa. Então, daí se considera alguns valores para fazer essa fortificação. Tá legal? Mas na parte prática do profissional da nutrição é muito difícil, a não ser que realmente exista uma condição clínica em que o nutricionista, o profissional da área de saúde, precisa se preocupar bastante com o estado nutricional de zinco do indivíduo, tendo esse controle até um pouco maior. Tá legal? E aí, olha que interessante, também temos interação nutriente com nutriente. A gente sabe que outros cátions que também são divalentes, né, quando a gente fala no ferro, por exemplo, o ferro e o zinco competem entre si. Então, isso é visto na literatura científica. Eu deixo aqui para vocês que existe essa competição, mas eu deixo aqui um dado para vocês também. Isso acontece
quando, em alguns estudos, é fornecido doses molares desproporcionais, tá? Então, assim, não existe uma evidência tão forte que indique uma interferência de suplementos quando eles são ingeridos em quantidades isomolares. Então, em alguns estudos, se oferta muito mais de um determinado elemento em comparação a outro, e daí sim observa-se uma competição dos transportadores, uma competição de saturação, de mecanismo de absorção. Porém, quando se faz uma dieta, né, de uma pessoa normal, uma dieta que seria uma dieta com quantidades adequadas ou de zinco ou de ferro ali na mesma refeição, já não existe tanta essa interferência assim. Tá legal? Então a gente tem que ressaltar um pouquinho isso. Sabemos que algumas doses de suplementos, por exemplo, né, com mais ou menos 50 miligramas, já interferem na absorção de outros elementos, como por exemplo do cobre. Tá? A gente vai ver depois que o zinco e o cobre vão acabar competindo em um determinado sítio aqui de armazenamento, que eles vão competir por um sítio de absorção. E por isso deve-se considerar que alguns suplementos de zinco podem interferir. Da mesma forma, alguns níveis altos de alguns elementos ultra-traço, como o estanho e o cádmio, eles inibem a absorção de zinco. Então temos essa interação entre eles também. Tá bom? Mas sempre grandes doses e níveis altos. É difícil a gente discutir a biodisponibilidade, por exemplo, de uma refeição completa. Tá bom? Isso é algo que eu deixo aqui para vocês. E, continuando nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a absorção. Como que o zinco afinal é absorvido? E essa imagem aqui, imagem do livro Krause, ela resume muito bem, na verdade. Primeira coisa que a gente deve considerar o mecanismo de absorção do zinco, ele ainda é um pouquinho obscuro, tá bom? Não é totalmente compreendido. Sabemos que não tem nenhum tipo de complexo específico que tenha um papel preferencial na absorção do zinco. Ele é transportado ou como soluto livre, tá? Ou com um complexo que se libere o íon antes de ser transportado na membrana. Essa absorção do zinco ocorre em todo o trato gastrointestinal. A sua eficiência a gente já havia discutido, depende da biodisponibilidade, tá bom? Pode variar de 5% a 50% em uma refeição. E existe um mecanismo também, né, de saturação, ou melhor, um mecanismo que é saturável, que vai geralmente operar em quantidades médias a baixas de zinco dietético. E existe também um mecanismo passivo, que vai operar em quantidades quando existe um movimento que fornece um gradiente de concentração para as células e é absorvido de forma passiva, tá? Então, aquilo que a gente já havia visto em outros minerais também, tá legal? Então, o zinco dietético, né, ele pode ser feito por difusão, quando está alto, ou mediado por transportador. Bom, entrou na célula intestinal, ele se liga a uma proteína, que é a metalotioneína, que é muito importante, vai carregar o zinco até a membrana basolateral, para depois ter a sua saída da célula, tá bom? E quando ele entra no sangue, ele é basicamente carregado e mediado pela albumina. A albumina ela carrega bastante coisa e uma delas é o zinco. Então ele não anda sozinho no plasma sanguíneo, tá bom? Não, geralmente ele é carreado pela albumina, tá legal? E essa imagem também mostra umas coisas importantes que vocês devem saber. Como, por exemplo, existe um pool de zinco que, da mesma forma que ele entra no trato gastrointestinal, ele também é excretado. Sabemos que ele se desprende de algumas células e, com isso, ele é renovado. O nível que isso vai acontecer vai depender muito do estado nutricional. E sabemos que também que o seu pâncreas, através de algumas secreções pancreáticas, faz um controle muito importante aqui da liberação de zinco, tá bom? Desse suco pancreático. E isso é mais ou menos o que ocorre no turnover dele, né? Nesse pool de zinco que entra um pouquinho, que sai do organismo, e esse é o controle que ele tem. Não existe, por exemplo, um hormônio que nem a epsidina, que controla o ferro, controlando o zinco aqui. A gente vai ver que o controle dele é feito de uma forma um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferenciado. Falando sobre o metabolismo, existem alguns transportadores do zinco, tá? Transportadores da família ZNT, né? ZN de zinco e T de transportador, de transporter, e a família do ZIP, tá bom? Que também cada um faz uma determinada função, um fazendo um carreador de soluto, outro como várias outras funções também, mas principalmente entrada ou influxo do zinco para o interior das células. Sabemos que
No caso do ZNT, tá bom? Esses 10 transportadores já identificados, eles facilitam o efluxo do zinco, tá bom? A saída do zinco, principalmente da membrana celular ou para dentro de algumas vesículas intracelulares. E já o ZIP, os 14 identificados do ZIP, vão facilitar o influxo, tá bom? A entrada dele para o interior da célula a partir de algumas vesículas também. Porque sabemos que ele pode entrar na célula e dentro da célula pode existir alguma vesícula que ele possa fazer parte. Existe uma interação com outros metais por conta dessa especificidade múltipla. Então, esses transportadores eles não são exclusivos, principalmente o ZIP, eles não são exclusivos apenas do zinco, tá bom? Mas de alguns outros metais também. Como, por exemplo, o ZIP-8, que também transporta o manganês, tá? E o ZIP-14, que transporta o ferro e o ferro não ligado à transferrina e o zinco também. Tá legal? Então, aparentemente, os genes são regulados em resposta ao zinco, os genes desses transportadores também. Tem vários fatores de transcrição que são responsíveis à quantidade que está presente na dieta, às condições fisiológicas do indivíduo. Alguns desses transportadores se relacionam inclusive com algumas doenças. Tá? Então, por exemplo, alguns tipos de câncer, sobrecarga de ferro, das dermatites, diabetes tipo 1 e tipo 2, ainda está sendo estudada a relação de alguns tipos de doença com o mau funcionamento de alguns desses transportadores, ou por motivos hereditários, não é mesmo? Ou por determinados outros motivos. Bom, e aí, falando na homeostase, o seu trato gastrointestinal, como eu já havia comentado, ele que mantém os níveis adequados de zinco no seu organismo. Se tiver um nível baixo, tá bom? Inferior a 1 mg por dia, o zinco é quase todo absorvido. Existe uma redução na secreção de zinco no lume intestinal, existe uma conservação melhor do seu intestino em relação ao zinco, por meio da secreção pancreática, não é mesmo? Acabei de comentar com vocês que o zinco também ele é estimulado, algumas secreções pancreáticas acabam liberando um pouquinho ele, e essa é uma forma de reciclagem, de renovação, de excreção de zinco. E a gente sabe que esse fluxo, portanto, tá, que faz essa manutenção da homeostase. Ainda não é muito bem compreendido esses mecanismos, tá bom? Como eu falei para vocês, a gente não sabe ainda sobre algum possível hormônio que faça parte disso. Conforme a ingestão de zinco aumenta, as perdas endógenas também vão aumentar, tá bom? Para manter a homeostase e a resposta de absorção vai diminuindo. Então, a partir do momento que o indivíduo começa a ter um aumento na ingestão de zinco, as perdas endógenas vão começando a aumentar também. Tá? Para vocês terem uma ideia dessa magnitude de resposta, em ingestões de 9 mg por dia, a eficácia que seria de 1 vai decair para 0,4, tá bom? Ou seja, mais da metade da eficácia absortiva do zinco já vai ter uma boa diminuição. Beleza? Então a gente tem, né, como a gente viu, mecanismos de regulação de vários minerais, de forma geral aqui, que variam bastante com o nível de estado nutricional do indivíduo. Então, quando o indivíduo está com uma deficiência, é porque mesmo com esses mecanismos funcionando, ainda assim, a pouca oferta de zinco dietético que o indivíduo se encontra, né, não foi suficiente para manter os níveis adequados no organismo. Ou seja, o indivíduo está realmente deficiente daquele elemento e não tem condições fisiológicas, não existem mecanismos fisiológicos que dê conta de repor isso daí, tá bom? Bom, aqui a gente vê também um outro sistema, tá bom? Principais vias de transporte, de absorção entérica pancreática, aquilo que eu já havia falado para vocês sobre o zinco. Vemos aqui, né, principalmente coloco para vocês o zinco dietético, os ZIP e os ZNT. Então a gente vê aqui para a entrada aqui da membrana do enterócito, da célula da borda em escova, a gente tem o ZIP4. Ali, quando a gente fala no nível reticular, a gente já tem um transportador do tipo 7, transportador do tipo 1 aqui para fazendo mediação para a saída da membrana, o ZIP5 aqui na entrada. No plasma sanguíneo, a albumina. Nos níveis renais, controlando o nível de reabsorção e o nível de excreção pela urina, porque vai acontecer um pouquinho também. Existem alguns transportadores aqui presentes e eles estão muito bem distribuídos, tá bom? Então a gente fala aqui, quando a gente fala no metabolismo homeostase do zinco, não podemos deixar de citar principalmente o pâncreas, os rins também, obviamente, e o nosso trato gastrointestinal, que é muito importante.
Continuando sobre o metabolismo, pessoal, o zinco plasmático, aquele que tem no seu plasma, na fração mais líquida do seu sangue, ele corresponde a apenas 0,1% do zinco corporal total, tá bom? Sendo 20 a 30% do zinco nutricional. Então, a redução do estado nutricional do zinco, ela produz um declínio desses níveis, aproximadamente 2 semanas, para vocês verem como ele é bem reciclado. Uma boa parte do zinco que está no seu plasma, ele é reciclado. Então isso é importante porque não é simplesmente todo o zinco nutricional, o zinco dietético que você consome, que está sendo reposto lá na sua circulação. A gente sabe que parte do zinco nutricional repõe, tá? Mas que boa parte é produto de reciclagem, que o organismo dá um jeito de reciclar e reutilizar para que não possa faltar, tá bom? Se o cara não consome alguma coisa com zinco, não vai faltar naquele dia especificamente, o organismo ainda vai dar conta até chegar uma redução do estado nutricional, tá bom? Sabemos que ele, a partir do consumo dietético, varia bastante também no plasma sanguíneo, não é um elemento tão mantido como alguns outros. A gente viu que alguns outros elementos são mantidos tão constantemente, como por exemplo o cálcio, que não pode variar nem alguns décimos. Já o zinco não, o zinco ele tem uma variação um pouquinho maior. E sabemos que boa parte dele, 70%, ele está ligado à albumina, pois ele não circula livre no nosso plasma, tá bom? E de 70% a 80% no sangue, ele também está encontrado nas células, com uma concentração um pouquinho maior nos leucócitos do que nos eritrócitos, um pouquinho maior nas células brancas, nas células do tecido imunológico, do que necessariamente nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, tá bom? E nos eritrócitos, ele é encontrado principalmente na anidrase carbônica, que é mais de 85%, né? É enzima fundamental para o bom funcionamento do papel da hemoglobina, e numa enzima antioxidante também, que é muito importante, que é a superóxido dismutase, que aqui é dependente de cobre e zinco. É uma enzima que faz parte do nosso sistema antioxidante endógeno e que tem presente nela ali nos eritrócitos, faz um papel muito importante de ação antioxidante. E continuando nossa aula, o pool ele é mais dinâmico, tá? No fígado, depois no pâncreas, nos rins e no baço. A gente sabe que os níveis de zinco que vão acontecer no seu corpo, que vão mudar, tanto para mais quanto para menos, existem locais que esse pool aumenta um pouco mais, ele é um pouco mais dinâmico. Tem locais do nosso corpo que nem tanto. Nos músculos, nas hemácias, por exemplo, é um pouco mais lento. E nos ossos e no sistema nervoso é ainda mais lento, tá? E como eu havia dito para vocês também, o pool ele é influenciado pela quantidade de massa magra também, tá legal? Quantidades de zinco no nosso organismo são influenciadas pela quantidade de massa magra. Depois de uma refeição, as pessoas sofrem uma reduçãozinha dos níveis de zinco, tá bom? Por conta de alterações na insulina, na liberação de insulina e vários outros hormônios que são induzidos pela refeição. A gente sabe que níveis de zinco aumentam quando o indivíduo está em jejum intenso, que é provavelmente decorrente do catabolismo muscular deste momento, que acaba extrapolando um pouco do conteúdo de zinco também a nível da circulação. Existe uma redução transitória também por estresse. Então, não somente o catabolismo muscular oriundo de, por exemplo, um jejum, mas por infecção, por traumatismo também. Ou seja, a hipozincemia, uma baixa na quantidade de zinco na sua circulação, ela é associada a reações de fase aguda, ao estresse, tá bom? Infarto do miocárdio também é outra situação aqui que reduz o zinco plasmático, tá bom? Assim como o uso de contraceptivos, alguns tratamentos hormonais, esteroides, hormônios esteroides principalmente aqui que a gente cita, também faz uma redução ali nos níveis de zinco. E o armazenamento dele, mesmo que não exista um local específico, tá bom, para armazenamento, como a gente viu em alguns outros minerais, existem algumas vesículas que servem como uma fonte transitória, tá legal? De novo, a gente vai repetir, mas é importante para fixar que existe uma reciclagem dele, principalmente aqui a nível do eritrócito, que é bem análogo à do ferro. A gente viu que o ferro é reciclado
e existe um metabolismo à parte que a gente estuda do ferro quando a gente vê o comportamento dos nossos eritrócitos, das nossas células vermelhas. O ferro é muito bem reciclado lá. Ele é reaproveitado. Da mesma forma, o zinco também. Ou seja, o zinco que está presente nos seus glóbulos vermelhos, ele não tem uma origem total, tá, dietética. Muito pelo contrário. Grande parte dele, 70% dele, é da própria renovação, da própria reciclagem que as células fazem. Mas existe a necessidade do suprimento diário, tá, de uma quantidade significativa ao pool eritrocitário. E cabe ressaltar que ainda assim é necessário que o indivíduo consuma diariamente quantidades adequadas de zinco para que se aumente o pool eritrocitário. A gente viu que é um pouco menor esse pool, mas é necessário, principalmente em momentos onde existe uma maior perda de eritrócitos, condições fisiológicas, patológicas que podem levar a uma perda maior. Tá legal? E a gente pontua aqui. Bom, e para resumir, olha só que interessante. A gente vê aqui basicamente tudo que a gente falou. Tá legal? Então, essa é uma representação. Aqui a gente vê o seguinte, que existe setas duplas, tá bom? E algumas setas aqui unidirecionais. Quando a gente tem uma seta dupla, alguns tecidos de alta atividade metabólica ou que tem um significado funcional particular aqui com a procedência do zinco a partir do pool plasmático. Já a seta unidirecional aqui, significa alguns sistemas que contribuem para absorção ou reciclagem e perdas de zinco também. Tá legal? Então a gente vê tudo aquilo que a gente comentou. Vemos que existe uma perda intertegumentar aqui de 1 mg por dia, uma perda renal de 1 mg por dia, não é muito, tá? Existe na lactação também uma perda, uma necessidade um pouco maior de zinco. E vemos vários tecidos aqui participando, né, que tem um papel funcional muito importante no que diz respeito ao zinco, né? Quando fala células do sistema imunológico, tecido cerebral, os hepatócitos, células dos ossos. Vemos que o pâncreas aqui, né, ele faz uma liberação muito importante para o intestino, que serve como reciclagem de zinco e serve como mecanismo de excreção também. Afinal, maior parte do zinco excretado que vocês notem é de origem fecal. Tá? Então, pequena parte de origem renal. É um mineral que é muito mais excretado pelas fezes do que pelos outros meios. Tá bacana? Então, basicamente, a gente resumiu o que a gente havia comentado aqui já no que diz respeito ao metabolismo do zinco. Bacana? E quais são as necessidades nutricionais? Bom, as RDAs do zinco, elas se estabeleceram utilizando-se um método específico que chama método fatorial, que é basicamente aquilo que a gente já havia comentado alguns tempos atrás. É a quantidade de um elemento que é absorvido para contrabalancear as quantidades perdidas em alguns sítios específicos, aqui basicamente falando no zinco, nos sítios intestinais, tá bom? E também os não intestinais, então principalmente as perdas nas fezes e também perdas como cabelo, pele descamada, as unhas, a suor, a urina, a menstruação. Então considera-se tudo isso, inclusive perdas no próprio espermatozoide também a gente tem. Então considerou-se todos esses fatores e se estabeleceu a partir disso quantidades suficientes de RDA para manter níveis adequados de zinco, tanto que vão ser absorvidos como vão ser excretados, tá bom? Bom, então a gente vê aqui que basicamente em adultos de 19 anos a 70 anos mais ou menos, né, tanto para homens como para mulheres, vai de 11, né, aqui 8 miligramas para mulheres e 11 miligramas para os homens. Os homens eles têm um pouquinho mais, isso tem uma relação um pouco com a massa magra, e por isso que algumas crianças ou adolescentes essa quantidade ela se mantém igual para os dois, depois se divide um pouquinho. Tá bom? E temos os valores de UL também, que são os valores de consumo máximo. Esses valores aqui eles foram estabelecidos com aquele fator de Loael, que é o menor efeito adverso observado numa determinada dose. Então, observou-se que existe um efeito de atividade de enzimas dependentes de cobre reduzidas quando se oferta mais de 50 mg de zinco. Ou seja, mais de 50 mg, o pequeno efeito adverso que é notado é um prejuízo já no estado nutricional
de cobre. Por isso que essa quantidade aqui foi estabelecida, um pouco menos até do que os valores de 50 mg por dia. Obviamente que vocês vejam que para a quantidade aqui precisaria de 4, 5 vezes mais zinco, tá legal? Do que o estipulado aqui. Falando-se agora na gravidez, na lactação, por que é importante o zinco neste momento? A gente entender um pouco mais das funções. Sabemos que a necessidade na gravidez ela aumenta de acordo com o crescimento fetal. E a gente sabe que nos primeiros momentos existe uma maior multiplicação celular, depois um crescimento mais pronunciado da criança, tá bom? Do feto. E por isso que no começo, tá bom? Na primeira metade da gestação é recomendado 0,25 mg por dia. E depois na segunda metade é de 0,5 a 0,75 mg por dia, que é fortificado, tá bom? As quantidades que são fortificadas de zinco. Então, isso é mais ou menos uma quantidade que depois é ajustada pela própria RDA lá das gestantes, tá bom? Para lactação, a quantidade muda também. Então, a gente sabe que no primeiro mês, quando está no auge da lactação, existe mais ou menos 2,8 microgramas de zinco por ml sendo produzidos ali no leite, e o total no leite materno vai variar, tá bom? Se for contabilizar pelo dia inteiro de leite materno, vai mais ou menos 1 a 2 miligramas por dia de zinco, tá bacana? A gente sabe também que, em função de uma queda abrupta, o leite humano por si ele é uma fonte inadequada após os primeiros 6 meses. Assim como a quantidade de ferro também presente no leite materno, apesar da lactoferrina ser extremamente biodisponível para a criança, depois dos 6 meses recomenda-se já começar a introdução de alguns tipos de alimentos como forma de fortificar essa falta de alguns tipos de minerais especificamente. As concentrações no leite não parecem variar com a ingestão materna de zinco da mãe, ou seja, mesmo tendo alguma suplementação, o leite é produzido de forma a que é muito bem regulada a quantidade de zinco presente nele. Óbvio que quantidades a mais ou a menos são bem perigosas e precisam ser gerenciadas quando a gente vai estudar o nível de toxicidade ou o nível de deficiência, tá bom? Então, assim, da mesma forma, pessoal, que a gente vê que o ferro, a deficiência de ferro, a gente viu que é uma das mais comuns, a gente também nota que quando a gente fala na toxicidade, algumas toxicidades são mais comuns também por conta dessa falta de conhecimento, autoprescrição de alguns tipos de suplementos. Então, isso a gente deve tomar um cuidado especial, tá legal? Sempre procurar um profissional da área da saúde competente. E a avaliação do estado nutricional do zinco, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre como se avalia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é tão fácil. Então, assim, a regulação da homeostase do zinco, ela acontece de forma constante. Então, existe a reciclagem dos níveis de eritrócitos, existe reciclagem a nível intestinal. Então, nem sempre é válido estar estipulando quantidade plasmática de zinco, tá? Mas a gente sabe que se a ingestão de alimentos ricos em zinco diminui, vai repercutir no pool plasmático, porque ele varia bastante. Da mesma forma, se existir situações de estresse agudo, de infecções, de níveis aumentados de alguns tipos de hormônio, na gravidez, no uso de anticoncepcionais, os níveis de zinco plasmático também vão se alterar. Tá? Então, da mesma forma, as concentrações aumentam com a perda de peso e também com o catabolismo muscular. Tá bom? Principalmente em situações em jejum aqui, é de se esperar que o zinco mude. Como a gente viu, o zinco ele altera bastante os seus valores a nível sérico, a nível plasmático, e isso, juntando com toda a reciclagem dele, com todo o reaproveitamento que o corpo faz, fica um pouco difícil de se estipular. Então, é um método acurado, um método preciso para se avaliar o estado nutricional de zinco através de exame laboratorial. Aí a gente pontua muito bem que os inquéritos alimentares são boas ferramentas, pois a gente consegue ter uma visão geral de quanto aquele indivíduo consome de determinado alimento, de fontes de origem vegetal, de animal, faz as correções para ver as quantidades de zinco que estão sendo consumidas ou se estão ou não adequadas. Falando sobre a deficiência, em alguns animais e seres humanos também, existem estudos que já relatam a deficiência de zinco como principalmente dano tecidual, ou seja, peroxidação, citotoxicidade, citoproteção comprometida.
apoptose, proliferação tecidual diminuída, né, quando a gente vê a relação dele com a proliferação celular, com o metabolismo do DNA, do RNA, a intolerância ao estresse, deficiência imunológica e desequilíbrio de citocinas inflamatórias também. Bom, além de tudo, déficit estatural com alterações no desenvolvimento. Alguns dos sinais da deficiência do zinco. Coloco outras coisas aqui, numa foto que ilustra muito bem um processo também relacionado à deficiência, que é uma dermatite observada em crianças. Então a gente vê lesões cutâneas, tá? Cicatrização de feridas atrasadas, queda de cabelo, hipogonadismo e hipoespermia. A gente vê que o zinco participa também na quantidade de esperma por ser produzida, no próprio crescimento, no amadurecimento sexual. Então, quando existe deficiência, vai comprometer todas essas esferas aqui, tá bom? Quando a gente fala retardo no crescimento. Para crianças, portanto, você já imagina que seja muito importante manter o estado nutricional adequado de zinco. E alguns distúrbios comportamentais também, afinal, ele mexe com a homeostase do nosso tecido cerebral, como a gente acabou de ver. Tá? Deficiência imunológica, o paladar prejudicado, ou chamado também de hipogeusia, e lesões oculares, incluindo fotofobia, cegueira noturna. Afinal, o zinco está fazendo parte de uma enzima muito importante no processo de metabolismo ocular também. Então, ele é necessário e quando existe deficiência severa, essa deficiência vai repercutir em todos esses aspectos aqui. Tá? E vemos aqui uma outra imagem também que fala sobre manifestações clínicas da deficiência humana marginal a grave. Tá? Então a gente vê tudo aquilo que a gente já falou, né? Queda de cabelo, retardo no crescimento, diarreia e inflamação intestinal, problemas no comportamento em vários sítios, né? Tanto no metabolismo ocular, como no cérebro, como no intestino, como nas lesões cutâneas, como na sua própria derme, como em vários outros esferas aqui que a gente acabou citando, mas de uma forma um pouquinho mais específica. Tá bom? Por exemplo, no sistema imunológico, ele faz um efeito importante aqui na sua deficiência, né? Diminuindo os níveis de linfócitos, tendo defeitos no seu timo, redução da capacidade de fagocitose, depressão da função do linfócito T, que predispõe bastante a própria resposta imunológica deficitária e predisposição a infecções oportunistas, diminuição da produção de citocina, entre várias outras coisas aqui. Tá legal? Bom, a deficiência ela é associada a várias causas, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, distúrbios desabsortivos. Todo distúrbio que vai prejudicar a absorção de alguns tipos de nutrientes, como, por exemplo, síndrome do intestino curto. Quando falamos, por exemplo, em cirurgias bariátricas ou cirurgias que se mexam um pouco com as porções do intestino delgado, isso pode comprometer bastante na absorção de zinco. O espro celíaco, que depois se conserta bastante como tratamento a retirada de produtos com glúten da dieta do indivíduo. A doença de Crohn, demais doenças enteropatias de caráter inflamatório, tá? Estão sob risco de deficiência de zinco também. Depois de um tempo de cirurgia de desvio gástrico, as condições de zinco ainda são bastante baixas e 1/3 dos pacientes. Então, assim, monitoramento do estado nutricional de pacientes que passam por algum tipo de cirurgia de desvio gástrico, cirurgias do intestino, deve ser bastante acompanhada, porque mesmo depois de um tempo, essas deficiências continuam acontecendo. Essas deficiências elas acabam não voltando, então o indivíduo não se adapta de forma adequada, e por isso que às vezes a suplementação precisa ser mantida, tá legal? E o estado nutricional sempre monitorado para ver como que esse indivíduo está respondendo. O alcoolismo também afeta bastante, porque o zinco faz um papel muito importante aqui na alcodesidrogenase, tá? Então, geralmente pacientes com cirrose alcoólica também apresentam hiperzincúria, tá? Ou seja, uma excreção maior de urina, de zinco pela urina, uma hipozincemia e baixas concentrações de zinco hepático também. É comum nesses pacientes a combinação de deficiência de vitamina A, né, junto com zinco e tiamina. Então imagina só, metabolismo ocular, a gente viu que o zinco é importante, que faz um papel importante aqui, que tem uma determinada enzima que faz atividade de retinol, que é dependente de zinco, tá? E junto com a vitamina A, que é essencial para o metabolismo ocular, pacientes com esse tipo de deficiência, tá bom? Que o alcoolismo pode conduzir,
pode prejudicar bastante o metabolismo ocular, tá bom? Predispondo a bastante intercorrências aqui no que diz respeito à saúde dos olhos. Assim como a tiamina, que a gente estudou também nas aulas de vitamina, a gente vê que é uma das vitaminas que é bastante depletada com o alcoolismo aqui e pode predispor até mesmo uma síndrome que mexe bastante com o sistema nervoso central. Afinal, é chamada de aneurina, não é à toa, porque ela está muito presente no nosso sistema nervoso central e se relaciona com a síndrome de Wernicke ou Wernicke-Korsakoff. Tá legal? Então, pessoal, o alcoolismo também compromete o estado nutricional de zinco. Aí, o diabetes também pode comprometer. Sabemos que o zinco é liberado pelas células beta na forma de algum complexo de insulina e ele pode estar envolvido na regulação do sítio de fosforilação do receptor de insulina também. Afinal, alguns receptores são influenciados pela ação do zinco, como a gente viu. Por isso que no diabetes, com essa descompensação do nível de atividade pancreática, a gente observa também um risco maior, um risco aumentado de zinco, tá bom? De deficiência de zinco. Assim como também uma hiperzincúria. Afinal, a glicose, a glicemia em excesso também vai predispor a uma maior diurese. E essa diurese vai aumentar também a hiperzincúria, tá bom? A excreção de zinco via renal. E aí, gente, temos as infecções. Então, a suplementação de zinco em alguns países em desenvolvimento, por exemplo, reduziu bastante a incidência de diarreia, de infecções de trato respiratório inferior, algumas situações específicas de infecções, de doenças inflamatórias, e isso até mesmo incluindo pacientes com vírus HIV. Essas condições elas incluem necessidades aumentadas de zinco. E por isso que essas circunstâncias precisam e pedem um pouco mais de atenção do profissional da área da saúde para aumentar um pouquinho mais a ingestão do zinco, tá bom? Aí a gente vê também que existem outras doenças que se relacionam. Então, assim, doença de Wilson, que tem muita relação com o cobre, com o acúmulo exagerado de cobre, tá? As drogas utilizadas para tratamento da doença de Wilson podem predispor a uma maior diminuição do metabolismo de zinco. Drogas que fazem também quelação de ferro para tratar uma sobrecarga de ferro, que pode também causar uma deficiência secundária de zinco. Alguns tipos de anemia, como as talassemias, a anemia falciforme também, estão relacionadas com a própria quantidade de zinco plasmático e a deficiência de zinco. E a suplementação nesse público, ela aumenta significativamente o ganho estatural, aqui quando a gente fala em crianças que têm anemia falciforme e que se observa uma deficiência secundária de zinco e que tem um déficit estatural, tá? Então, a suplementação nesses casos, ela deve ser muito bem prescrita, muito bem planejada também. E a gente vê que a própria suplementação, ainda falando desse aspecto, ela preveniu o risco da degeneração macular relacionada com a idade, tá? Por conta de uma diminuição da lesão oxidativa no epitélio retiniano, que é bastante rico em zinco, e pela própria atuação dele no metabolismo do zinco, no metabolismo ocular. E a toxicidade, podemos falar o seguinte, que o zinco, a toxicidade aguda dele pode levar a um desconforto gástrico, a vertigem, a náuseas. Quando a gente fala em uma toxicidade, já estamos falando em uma dose maior de 50 miligramas, que mesmo sendo pequena, 4 vezes maior, já é capaz de gerar efeitos tóxicos. E existe um relato de caso de um óbito após uma infusão acidental com mais de 7 gramas de zinco ao longo de 60 horas. Então, imagina, né? Se 4 vezes maiores, uma dose de miligramas aqui já é capaz de gerar algum efeito adverso, uma dose dessa a gente já sabe, descrito na literatura, que leva a óbito, tá? Então, deve-se tomar um cuidado especial aqui, principalmente para prescrições de nutrição parenteral, de nutrição hospitalar. Isso é muito importante. Vemos que existem outros sintomas de toxicidade também, como declínio da função imunológica. Então, assim, da mesma forma que o zinco trabalha muito bem essa relação do sistema imunológico, o excesso dele também prejudica o sistema imunológico. Então, pessoas, às vezes, que fazem consumo de suplementos de forma exacerbada de zinco, pensando em melhorar a sua saúde imunológica,
suplementos que envolvem bastante quantidades exageradas de vitamina C, exageradas de zinco, a gente vê que, na verdade, faz o efeito contrário do que a pessoa espera fazer. O que realmente vai importar é o bom estado nutricional, é o bom consumo alimentar. E, se necessário, uma suplementação com quantidades respeitando a RDA, que complementa já uma dieta, tá bom? Que complementa já o consumo dietético da pessoa. Vemos também que a toxicidade leva à diminuição do HDL e alguns outros problemas também que vão ser citados. Alguns casos à parte, como a hipocupremia, tá? Foi relatada a redução de cobre aqui no nível plasmático, é relatada em alguns pacientes com anemia falciforme, que são tratados com zinco em doses bem cavalares, tá? 150 mg por dia. E isso já tem uma relação, a partir de doses 50, já tem uma relação no prejuízo da absorção de cobre. Então, ao mesmo tempo que a gente trata uma doença com quantidades de zinco, né, ou até um pouco mais exageradas, a gente tem que considerar que isso pode comprometer também o estado nutricional de cobre, que vai ser um mineral que a gente vai acabar estudando também. E também vimos que o excesso do zinco está se relacionando à doença de Alzheimer. Tá bom? Então a gente viu que o ferro também e agora o zinco, que é outro micromineral, também se relaciona a essa doença, visto que ele se liga a uma glicoproteína muito importante na fisiopatogenia dessa doença, que é a proteína beta-amiloide, causando um acúmulo sobre a forma de placa amiloide. Então ainda estão se estudando possíveis intervenções que possam ser realizadas considerando o zinco aqui, para o monitoramento, para um tratamento no farmacológico do Alzheimer. Tá legal? Bom, então é isso, pessoal. A gente falou bastante coisa aqui. Foi uma aula que a gente detalhou bastante fatos sobre o zinco, bastante informações. Não esqueçam de estudar, não esqueçam de fazer seus resumos e sempre dando uma olhada nas apostilas e material de apoio, beleza? Um grande abraço para vocês, obrigado por acompanhar até aqui e bons estudos.